Antes de nós falarmos do nosso tema em especial, hoje é um dia em que todos nós celebramos a padroeira da nossa nação, a nossa Mãe Santíssima. Não podia ser diferente, tinha que ser ela a nossa padroeira. Dom Pedro I, ele também tinha instituído antes um outro padroeiro, mas depois, com o advento das descobertas dos pescadores e do ganho de toda a devoção e fé que o povo brasileiro na época dedicou à nossa mãe, já no reinado de Dom Pedro II, então ela foi levada à questão da padroeira do nosso país. Ela foi achada em 1717, a imagem, por dois pescadores. Muito interessante, porque um governador estava vindo visitar as regiões de Minas, ali em Vila Rica, e o povo queria dar uma festa muito grande. E festa sem comida não dava, né? Então, pediram para os políticos da época, pediram para as pessoas irem pescar, para poder fazer uma grande festa, e os pescadores foram lançar no Rio Paraíba as redes, mas não vinham absolutamente nada. Estavam muito frustrados, dois homens num barco lançaram, quase desistindo, pela última vez lançaram as redes no rio, e veio a imagem da Nossa Senhora naquele rio. Como que aquela imagem foi parar ali? Mas ela veio sem a cabeça. Eles ficaram ali meio perturbados, lançaram novamente a rede, não pegaram nenhum peixe, trouxeram a cabeça da nossa mãe na rede, da imagem, né, da Nossa Senhora. E ali ficou, né, uma coisa impressionante, porque quando eles colocaram no barco, eles não conseguiam mais mexer de tão pesado que ficou a imagem. Começou um mistério ali, né? Um fenômeno espiritual. E depois que eles pescaram a imagem que representava a nossa mãe, lançaram novamente as redes e aí começaram a pescar tanto peixe que tiveram que voltar depressa para o porto antes que o barco virasse. E ali começou, então, né, uma adoração, uma demonstração de fé. E ficou conhecido, por volta do ano de 1800, um escravo fugiu de Curitiba lá para a região de Minas, e o dono do escravo conseguiu localizar e buscaram ele, trouxeram ele, estavam trazendo ele de volta, e passou por uma capela que já tinham construído ali, né, na região onde ela tinha sido, onde é hoje a Nossa Senhora, onde está, né, a basílica, né, onde se faz essas romarias todas, né? E ele estava algemado, acorrentado, esse escravo, Zacarias, o nome do escravo, ele estava acorrentado, sendo levado. Ele passou pela capela e pediu para o seu senhor se ele podia ir ali, pelo menos fazer uma prece para Nossa Senhora. E com as mãos levantadas, ele fez essa prece, e as correntes, os grilhões que pendiam ele, pesados, caíram todos no chão. E o patrão dele ficou tão, não digo patrão, mas feitor, ficou tão impressionado que ali mesmo declarou a liberdade dele. Porque aquilo foi um fenômeno, que não é só o cair de correntes, vocês imaginem um ambiente, né, que tocaria o coração mais empedernido. E ali a partir daquele dia, muitos fenômenos começaram a ocorrer, e foi ampliando. Outros fenômenos de libertação de escravos aconteceram ali, e inspirou a nossa princesa Isabel, né, muito devota, muito religiosa, a iniciar também, pelo seu bom coração,
a processo de libertação que culminou em 1888. Nós não, na doutrina espírita, né, como nós falamos, nós não temos adoração a santos, né? A gente os entende como espíritos guias, espíritos protetores. A nossa Mãe Santíssima é um espírito de mais alto escalão espiritual. Ela ganhou missões especialíssimas de Nosso Senhor quando ela voltou à pátria espiritual. Imaginem, está lá no livro Boa Nova, quando ela desencarnou e quem veio buscá-la. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não terminaria essa palestra hoje se eu começasse a contar essa história. Então, eu só vou contar o finalzinho e deixo para vocês se banharem em lágrimas lendo o capítulo do livro Boa Nova, intitulado Maria, simplesmente. Ela, depois que Jesus a encontrou, veio na condição de um mendigo na casa dela, né? Ela, na verdade, ele veio buscá-la, né? Porque ela teve um derrame, podemos dizer assim, e ali desencarnou bem idosa, né? João Evangelista era quem cuidava dela, né? O filho, mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, como Jesus disse na cruz, ele levou aquilo muito a sério. E cuidou dela como mãe mesmo, né? Então, quando ela estava naquela choupana dela, lá em Éfeso, que João Evangelista tinha construído para ela, o mendigo a visitou e ela atendeu aquele mendigo sem saber que era Jesus. Ela não conseguia ver que era Jesus. Só depois, no final, que ela viu que aquele mendigo que falava coisas tão bonitas para ela, falou, não, eu estou acostumado a consolar as pessoas, mas ser consolada eu ainda não tinha passado por isso. Quem é você? Perguntou ela. E o mendigo estendeu as mãos e aí ela viu, né, as úlceras nas mãos do mendigo. E ela viu as úlceras do filho dela. Quando ela levantou os olhos para olhar o rosto, ela viu Jesus. E Jesus estendeu os braços, ela cambaleou. Naquele dia mesmo ela teve essa convulsão, estava para desencarnar, mas Jesus veio buscá-la porque ela teria mesmo aquilo. Ele disse, vem mãe, Deus quer que a senhora seja a rainha dos céus. E foi, e é a rainha dos céus. Mas a festa que estava preparada para a chegada da nossa mãe era algo compatível com a chegada de Jesus, né? Muitos espíritos, muitos cânticos, muitas pessoas para recebê-la, festas, cânticos, legiões de anjos. E aí o Espírito disse, olha, nosso Senhor te espera, mas ele disse para nós cumprirmos aqui as tuas vontades. O que você quer fazer antes de subir ao reino do nosso Senhor? Então ela lembrou dos cristãos que estavam morrendo, queimados, devorados pelos leões, por amor ao filho dele, nas perseguições daqueles tempos. Então ela disse, eu quero visitá-los, lá nos porões. E aquela assembleia de anjos, arcanjos, que a gente possa dizer de espíritos superiores, quando a gente fala anjos, né? Mas na nossa linguagem, já do nosso coração, a gente pode dizê-los. Aquela pleiade de espíritos iluminadíssimos acompanhou ela aonde ela queria ir. E ela foi lá no cárcere do Grande Circo, onde tinham uma massa de pessoas para
serem sacrificadas no dia seguinte. Ela orou, as pessoas sentiram aquela aproximação superior. Nós sentimos quando algo superior se aproxima de nós, nós sentimos emoções fortes, como todos nós estamos sentindo agora aqui, né? Essa chegada dessas entidades benevolentes. Ela queria deixar um presente, um legado para aquelas pessoas que iriam morrer no dia seguinte. Então, ela procurou naquela prisão, entre as centenas de pessoas, uma jovem. Ela já estava ali há algum tempo, estava debilitada, mas era podemos dizer, uma boa médium. Queria servir de intermediária dela. E ela chegou para aquela quase criança, interessante, né? Porque Allan Kardec, quando trouxe o Livro dos Espíritos, quem foram os médiuns de Allan Kardec? 3 crianças, eu posso dizer. 3 meninas que eram médiuns. Julie e Caroline Baudin, elas tinham 15, 16 anos, e Ruth Celine Jafé, ela tinha 17 anos. Interessante, né? Depois, um dia, nós vamos entrar nesse detalhe, quando a gente voltar a estudar o Livro dos Espíritos aqui, que nós faremos, nós vamos contar essa história em detalhes. Por que as 3 jovens? E muito interessante que ela chegou perto dessa menina e disse assim: minha filha. E a menina já estava sentindo envolvimento superior. Veja, eles estão tristes. Vamos cantar. Cante, você tem essa voz. Cante um hino de louvor a Jesus. Eleve a fé desses irmãos que estão aqui. E ela não sabia como explicar, ela começou a cantar. E as pessoas, embevecidas com aquela harmonia, com aquela voz, começaram a acompanhar ela. E elas entraram depois na arena cantando. E enlevados no cântico, não sentiam absolutamente nada. A partir daquele dia, todos os cristãos que morriam na arena, eles entravam cantando. Foi o legado que ela deixou para eles. Quando a gente ouvir essas músicas, né, a gente pode lembrar desses dias. Tem tudo a ver com esses tempos, com o tema de hoje, sim, tem tudo a ver. Depois a nossa mãe, ela se encarregou de muitas missões, e hoje especialmente, no plano espiritual, ela coordena um grupo socorristas chamado Legiões dos Servos de Maria. Claro que não é só isso a atividade dela, é uma das atividades dela, que ampara as pessoas que deixam o mundo terreno pela porta do suicídio. Então, ela pessoalmente cuida, né, desse socorro aos irmãos que deixam o mundo espiritual pela porta do suicídio. Tem que ser um amor de Nossa Senhora para dar as bênçãos e amparar a todos esses irmãos. O mês de setembro foi dedicado a essa reflexão, que também podemos trazer aí profundas lições para todos nós. Mas nós vivemos um momento divisor de águas nas nossas encarnações aqui na Terra. Todos nós. Não existe ninguém neste planeta hoje, ninguém, sobretudo nós que aqui estamos ouvindo isso hoje, porque nós não vamos poder dizer: eu não sabia. Poderemos alegar muita coisa para Jesus quando nós chegarmos nos tribunais da espiritualidade, mas nós não vamos poder dizer:
Se eu soubesse, eu tinha melhorado, eu tinha modificado. Nós sabemos. Nós sabemos. Mas como que eu sei isso? Da onde que eu tenho essa certeza? Da onde? Por que eu tenho tanta convicção? Bom, eu sou espírita. As revelações que os espíritos superiores e que governam este mundo nos disseram é que este é o tempo. Eles nos disseram isso há 150, 170 anos atrás, com o Livro dos Espíritos. E Jesus nos disse isso há 2000 anos no Sermão Profético. Que nós não vamos ler, porque o tempo vai voar, e nós não vamos dizer o tema de hoje. Mas Jesus contou com detalhes no Sermão Profético. Como seriam aqueles dias de guerras, de rumores de guerra, de nação contra nação, pestilência, de fome? Ué, nós passamos pelo surto da gripe espanhola em 1918, 40 milhões de pessoas mortas. Passamos pelo surto da AIDS, pestilências, estamos falando de pestilências, gripe suína, gripe aviária, gripe do macaco, agora, o vírus, a varíola do macaco, o Covid, pestilências, fome. Será que o mundo passa fome? 9 milhões de pessoas morrem de fome todo ano. Guerras. Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas mortas. Segunda Guerra Mundial, 70 milhões de pessoas mortas, das quais pelo menos 30 milhões foram em verdadeiros genocídios. Verdadeiras execuções, câmaras de gás, os horrores que nós poderíamos destacar mais. Não são estes, então, os tempos? Só por isso. O que Jesus disse desses tempos? Que uma grande aflição abalaria o nosso planeta. Olha, a Nossa Senhora em pessoa veio nos avisar. Primeiro, em Portugal. Primeiro, na França, com Bernadette Soubirous, que ela apareceu em Lourdes, dando aquelas mensagens, fazendo aqueles milagres. Façam penitências. Não bastou. Primeira Guerra Mundial veio. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, veio um recadinho do Senhor, a gripe espanhola. A guerra levou 20, 30 bilhões. A gripe espanhola levou 40 milhões. Depois vieram os cataclismas, e aí vamos ver os cataclismas, né? Virão, as potências do céu seriam abaladas. A bomba de Hiroshima, Nagasaki, levaram milhares de pessoas à morte, junto com a guerra, mas nós tivemos enchentes, tufões, furacões. O furacão Bola, na década de 70, ele levou milhões de pessoas na Índia à morte. De catástrofes naturais. O tsunami, lá na Indonésia, naquela ilha paradisíaca, no começo desse século, milhares de pessoas, 300 mil pessoas foram arrastadas em minutos. E Jesus nos disse isso. As potências do céu serão abaladas, entre outras questões que estão para acontecer. Bom, só por Jesus, só pelas visões de Lourdes, só pelas visões de Fátima, inclusive no Brasil tem visões que não são tão conhecidas. Aconteceu em Pernambuco em 1936, em Simbres, depois vocês pesquisem.
A Nossa Senhora apareceu a 2 pastorinhos também do Brasil, por que não? E contou várias coisas, novamente pedindo penitências. Penitências, entendam, orações. Mas o Espírito da Verdade, ele foi mais direto. Ele foi um pouco mais preciso. Porque no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, sem nenhum sofisma, sem nenhuma retórica, sem nenhum jogo de palavras, sem nenhuma linguagem figurada. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Chegou. Ele foi claro. Aquelas palavras de Jesus, sermão profético, o Apocalipse. Há uma passagem no Apocalipse, depois eu vou falar, que tem muito a ver com o tema. Sim, senhores. Chegaste o tempo, se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. É o Espírito da Verdade. Mas aí vem recados importantes para nós. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. Trabalhar no campo do Senhor tem muita gente. Agora, com desinteresse, já começa o filtro a ser pesado. E movidos apenas pela caridade. E quando eu digo isso, eu não vou falar de nenhuma outra religião. Eu vou falar do próprio Espiritismo. Do próprio Espiritismo. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo dos que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. O que é a vinda do Senhor? Será que Jesus vai voltar? Vejam, Jesus não vai voltar, mas o mundo de regeneração é o reino de Deus aqui na Terra, para nós. E esse mundo de regeneração, ele já está em trânsito. Então, a vinda do Senhor é a vinda desse mundo de regeneração. Trabalhemos juntos. Felizes os que disserem assim, trabalhemos juntos, unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Agora vem um detalhe. Vós que soubeste calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. É muito caprichoso, né, o que o Espírito da Verdade falou. Porque muitas instituições espíritas fecharam suas portas por causa do melindre. Conheço instituições também que não fecharam suas portas, mas que foram destruídas. Mas espírita consegue? Consegue. Muitos espíritas, muitos irmãos do espiritismo, são aqueles antigos bispos, cardeais, inquisidores de vidas passadas, ou pessoas de outras modalidades da sociedade, que vieram com uma última esperança, uma última chance aqui na Terra, de se conduzirem e de ajudarem a humanidade
e assim cobrirem os seus erros. Mas chegando aqui pesa a atração desse mundo de expiação e de provas para eles. E aí eles acabam seguindo os mesmos desatinos das suas vidas anteriores. Sim, exatamente isso. Mas está aqui. Infelizes, disse o Espírito da Verdade, os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, perderam a oportunidade. Porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora eles vão clamar graça, graça. Mas o Senhor dirá para eles, é o Espírito da Verdade que está falando aqui. Por que pedis graça, vós que não tivesse piedade dos vossos irmãos, e se recusastes a lhes estender a mão, e que esmagaste o fraco ao invés de socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra, e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tende a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido as recompensas da terra. Agora vem uma passagem muito interessante que diz assim: Deus faz neste momento a enumeração dos seus fiéis servidores. É um censo. Deus faz neste momento um censo dos seus fiéis servidores. Aqueles que realmente são fiéis trabalhadores. Aqueles que podem caluniar, não tem problema. Podem mentir, não tem problema. Podem tentar deixá-lo sozinho, não tem problema. São fiéis, não tremem, não temem. Está lá no Apocalipse uma passagem que eu gosto muito, né? Nós somos espíritos, mas nós lemos as palavras sagradas. Porque foste morno, não foste frio nem quente, eu vos vomitarei. Não é tempo para a gente ser mais ou menos. Não é tempo para dizer, não vou mexer com isso, não é tempo para os omissos. Aliás, o Espírito da Verdade diz, perguntaram para ele, por que o mal é tão dominante no planeta? Será que Jesus chegou a perguntar, Allan Kardec, os espíritos superiores não têm força para ajudar uma pessoa que está sendo obsedada por um mau espírito? Isso está no livro dos médiuns, quando ele fala das obsessões. Ele perguntou, se o espírito superior ele é superior, por que ele não interrompe um processo obsessivo e vai? Por quê? Por que não interrompe? Por que não afasta esse obsessor e deixa a pessoa livre? Vocês sabem por quê? Porque o obsedado não quer. O obsedado não quer. Ele tem que respeitar a vontade da pessoa. Porque você vem num centro espírita e a pessoa diz assim para você, olha, você tem que tomar atitudes, você tem que respeitar, tem que perdoar, você tem que deixar os ambientes, a pessoa, não, assim também não dá. Aí a pessoa quer continuar a mesma vida. Aí o obsessor vem para cá. E aí a pessoa gosta da companhia dos obsessores. A mudança de postura, de conduta, não tem como, nós sabendo que a gente continua vivendo após a morte. Não tem como nós sabendo que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e que para
muito mais do que nós pensamos. Disse o Espírito da Verdade na pergunta 457 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam o nosso pensamento muito mais do que vós imaginais. Na verdade, na maioria das vezes, são eles quem vos dirigem. Na maioria das vezes. Os pensamentos que nós temos são os Espíritos que estão nos dando. E aí, como é que fica isso? Como é que nós lidamos com esse mundo espiritual que nos cerca? Os novos estudiosos da psicologia dizem que o homem, em um dia, tem que tomar 35 mil decisões. Isso aí não sou eu. Especialistas. De manhã eu já começo pensando, eu tenho que fazer isso, já tem dezenas, centenas de decisões conscientes nós tomamos, mas tem decisões inconscientes. E eles, os novos neuropsíquicos estudiosos da psique, determinam. São 35 mil decisões. Gente, como é que se faz para tomar uma decisão certa? E que pode nos custar milênios essas decisões. Em um dia, 35 mil. 10 dias, 350 mil. 100 dias, 300 milhões de decisões que nós temos que tomar. Por isso que o nosso Senhor, ele é, por ser sábio, infinitamente sábio, nos disse: orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Porque quando nós estamos ligados a Deus, aí nós tomamos decisões certas. Mas nós temos que estar com Deus, pensando com Deus. Mas não é assim, eu entro no centro, estou com Deus, eu saio fora do centro, eu estou livre para fazer o que quero. Não. É estar com Deus sempre. Sempre. Ou nós perderemos a nossa existência. Então, não é tempo para ficarmos em cima do muro. E o Espírito da Verdade, então, disse para Allan Kardec, por que os maus dominam o planeta? E ele simplesmente fala, ele queria falar, porque nós precisamos... Não, por causa da omissão dos bons. Os bons são quietinhos. Os que são bons, não vou fazer nada, não. Enquanto isso, o mal está lá, panfletando, levantando bandeira, instigando, trabalhando operoso. O mal é insidioso, é insinuante, é operoso. O mal, ele é instigante, desafiador, ele é trabalhador. E os bons são omissos, pagarão caro e responderão pela omissão. Por isso que Jesus disse, eu vos vomitarei. Está lá no Apocalipse, no capítulo 3. Para quem quiser ler essa passagem, muito interessante. Por isso que o Espírito da Verdade disse, Deus faz neste momento um censo dos seus fiéis servidores e já marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência da bondade. Para que eles não usurpem os salários dos justos e dos seus servidores corajosos. Porque há estes que não recuam na tarefa, que ele vai confiar os postos mais difíceis. Na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e essas palavras se cumprirão, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Queridos irmãos, nós que reencarnamos, como eu comecei nosso estudo. Neste tempo, nós não teremos outra oportunidade. Nós ganhamos o presente de reencarnar no período de transformação do planeta. Então é bom que a gente tome um posicionamento, que seja o posicionamento para o bem. Que a gente opte pelo amor ao próximo, pela prática do bem, da caridade, que a gente opte pelos bons sentimentos,
pelos bons pensamentos, pela divulgação do Evangelho de Jesus, pela divulgação da religiosidade. Vejam o que acontece nas nossas nações vizinhas, perseguições a clérigos, já estão aprisionando o clérigo. Nós não queremos isso. Nós queremos que todos professem a sua religião. Recentemente, há alguns dias atrás, uma igreja na cidade de São Mateus, no Paraná, invadida, agora, 3, 4 dias atrás, quebraram imagens. Recentemente, também, no começo desse ano, nós tivemos terreiros de candomblé também sendo vandalizados. Nós não queremos que nenhuma religião seja perseguida. Nós queremos que todos creiam, que todos tenham liberdade de orar, de pedir para Deus, a Jesus, conversar com Jesus da sua forma, do seu entendimento, no seu valor. O que importa é o que está aqui, não importa a forma, não importa o jeito, o que importa é a força do sentimento que move. Não importa. Vejam, né, que a Nossa Senhora apareceu para crianças. A jovem de Lourdes, a própria igreja dizia, mas por que você e não eu? Falava a sua madre superiora. Por que você e não eu? Por que ela aparece para você? Eu falo, não sei. Porque Deus, quando Ele quer revelar algo, eu vou dizer por quê. Quando Deus quer ser contundente na sua demonstração de força e de fé e de poder, Ele não pega as pessoas capacitadas, pessoas abalizadas. Pega um Francisco Cândido Xavier, uma criança do interior de Pedro Leopoldo, semi-analfabeta, para ser o maior representante da cultura do nosso país, com 419 livros psicografados, sem ter a 8ª série concluída. Ele pega um homem chamado Expedito Cordeiro Ramos, lá também semi-analfabeto, para ser um médium de cura, que o próprio Langerton disse, Geraldo, uma mediunidade igual a do Expedito você não vai ver nessa encarnação mais tua. Só na próxima, talvez. Uma mediunidade de cura igual a dele, você não vai ver mais. E era verdade. Ele vai pegar o Langerton Neves da Cunha, um homem também com a 8ª série apenas, para ser o que foi considerado em 91 no Encontro Internacional de Medicina Vegetal, de medicinas alternativas aqui no Brasil. Ele foi considerado por toda aquela assembleia como o Baba Olachim das plantas, que na linguagem africana quer dizer a maior autoridade em medicina vegetal. O Langerton, no congresso em 1991, eu tenho foto no nosso site para vocês conferirem. Então ele escolhe um homem desses, um matuto do campo, para receber as fórmulas que nós as temos, que ele nos passou felizmente, que curam doenças, todas as doenças. Então Deus usa o improvável para mostrar o seu poder. Vejam, mas hoje aqui, por exemplo, nessa sala, na nossa live, tem 64 pessoas atentas ao que nós estamos dizendo. Não precisamos mais de milagres. Todos eles já foram feitos. Ele quer que nós lancemos mãos nessa seara. 9 milhões morrendo de fome está pesando para nós espíritas. Quando a gente vê instituições querendo construir palácios e as pessoas morrendo de fome, a gente pensa, os sacerdotes do passado que estão querendo voltar. Mas não, nós queremos o novo evangelho, o cristianismo redivivo.
a casa do caminho dos apóstolos de Jesus, aquela casa de 4 paredes, mas que curavam pessoas. A sombra de Pedro passava pelos doentes e eles ficavam curados. É isso que Deus quer, na simplicidade e no amor. Que Deus nos abençoe. Que a nossa Mãe Santíssima nos abençoe a nós e advogue-nos a Jesus, que nós queremos servir mesmo de boa e firme vontade nessa seara, nestes tempos de muitos desafios e de muitos testemunhos. Que Deus nos abençoe a todos. Uma ótima noite. Passamos aqui, como eu falei, 15 minutinhos hoje, passamos do nosso tempo, mas o dia pedia isso, que Deus esteja conosco. Nós vamos fazer as nossas vibrações e a nossa